Boa noite, irmãos. Graça e paz. Antes de nós começarmos a exposição dessa noite, queria trazer uma palavra para você. Inclusive, está no livro do próprio Apocalipse, que nós vamos estudar daqui a pouco. O capítulo 4 do livro de Apocalipse, que a gente ainda não chegou lá, é um dos textos mais importantes de toda a Escritura e especialmente do livro de Apocalipse. Porque nesse texto do capítulo 4, depois de ter falado tanta coisa para trás, de ter enviado as 7 cartas, Jesus, na sua revelação, ele entende que naquele momento está na hora de mostrar para João uma visão espetacular. E a visão que João teve e que motivou a escrita do capítulo 4 de Apocalipse é o Cristo reinando no seu trono. Isso é extremamente significativo. Foi para aquela igreja, para aquelas igrejas que receberam aquelas palavras, de saber que Cristo está no trono e não César, de saber que Cristo é o real governante e não aquele que estava governando o Império Romano. E essa palavra precisa vir ao encontro do nosso coração nessa noite. Sei que talvez você esteja aí apreensivo a respeito das eleições, não sei se já saiu o resultado, mas eu queria que você realmente tranquilizasse o seu coração e saber que Jesus está no trono, independente de quem ganhar as eleições hoje. Que o seu coração esteja focado aqui e deixe que o Senhor cuide das outras coisas que não estão mais no nosso poder de alcance. Onde nós não podemos ir, o Senhor vai. E essa palavra é para que a gente de fato descanse no Senhor, independente do que aconteceu ou do que vai acontecer daqui para frente. Jesus está no trono, irmãos. Jesus está no trono. Vamos abrir então as nossas Bíblias no segundo capítulo de Apocalipse. Capítulo 2, dos versos 12 a 17. Essa já é a terceira carta que Jesus está enviando para as igrejas. É a nossa quinta exposição nesse livro. E essas exposições ganharam o título de As Coisas que em Breve Devem Acontecer. Inclusive é uma expressão recorrente nesse livro de Apocalipse. Porque apesar de nos parecerem tão distantes, essas palavras, essas profecias, essas coisas, elas em breve devem acontecer. E numa palavra de um teólogo chamado Donald Carson, ele diz a respeito do propósito desse livro de Apocalipse, que saber como a história termina nos ajuda a manter ou a entender como devemos nos encaixar nela agora. Saber como a história termina, ela nos ajuda a entender como a história e como nós encaixamos nessa história agora. Então o livro de Apocalipse, irmãos, mais uma vez salientando isso, é para dar para você. Jesus estava preocupado com as suas igrejas, inclusive com a nossa igreja, para dizer para elas: não se preocupem com o final da história. Eu estou no controle das coisas. Independente se for César no trono, se for qualquer outro imperador, se for qualquer outro presidente, eu estou guardando todas as coisas. Então vamos fazer a leitura desses poucos versículos. Capítulo 2, versos 12 a 17, dizem assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Queridos, essa carta que Jesus envia para essa igreja de Pérgamo tem a exata estrutura das cartas anteriores e das que se seguirão. Essa carta é aberta dizendo quem é que envia essa carta, que é o próprio Jesus. E essa carta ela é endereçada ao pastor da igreja de Pérgamo. Jesus é esse emissário e ele se apresenta com uma de suas descrições contidas lá no capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16 tem a mesma descrição a respeito de Jesus, ao qual Jesus utiliza para se apresentar para aquela igreja. Então perceba que a cada igreja que Jesus escreve, ele se apresenta como uma daquelas características que ele se apresentou primeiro a João. Então nesse caso Jesus diz que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mesma descrição do capítulo 1, verso 16. Por que Jesus se apresenta dessa maneira para esses irmãos? Isso quer dizer que Jesus isso aponta para um tipo de ação que Cristo terá diante daquela igreja. Espada nesse contexto, e obviamente em todos os contextos que esse artefato ele é utilizado para a guerra. E nesse momento Jesus está dizendo, no verso 16, ele diz que fará guerra contra aquela igreja, especialmente contra os que não se arrependerem dos seus erros, os erros que Jesus vai apontar logo mais adiante no texto. Então Jesus está dizendo, eu vou fazer guerra contra vocês. Se vocês não se arrependerem dos erros que vocês estão cometendo, esses graves erros que vocês estão cometendo, eu vou fazer guerra contra vocês. Isso mostra, irmãos, que não é suficiente nós levarmos essa vida religiosa. Uma vida religiosa não nos tira do alcance da ira do Senhor quando nós merecemos ser disciplinados. Então, você estar frequentando cultos, isso é o que a gente sempre tem falado, frequentar cultos não te torna um discípulo de Jesus. Apenas frequentar cultos, se esse for o único e exclusivo desejo do seu coração, frequentar um culto, absorver a palavra que vai estar sendo pregada, mas isso não faz a menor diferença para você, no seu dia a dia, isso é tão certo que você provavelmente está se tornando um consumidor de religião. Você está se tornando um mero religioso, e religiosos para Jesus não são bem vistos, e Jesus fará guerra contra esses religiosos. Essa figura de uma espada que sai da boca de Jesus, porque essa é a descrição mais adiante nesse mesmo texto, e a descrição do capítulo 1, que é essa espada que sai da boca de Jesus Cristo, é uma figura de linguagem, obviamente, que faz referência a como é que vai ser a conversa de Jesus com esses homens, com essa igreja. Quando Jesus diz que tem uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca, quer dizer que as suas palavras serão de juízo condenatório contra aqueles desobedientes que estão naquela igreja de Pérgamo. Então essa é a figura que Jesus quer demonstrar para aquela igreja. No versículo 13, queridos, Jesus faz uma séria constatação a respeito, primeiro, da cidade. Jesus quer falar para aquela igreja, primeiro, a respeito da cidade onde eles estão inseridos. Ou seja, Jesus quer conversar com eles a respeito da cultura a qual eles estão inseridos. Jesus se preocupa com a cultura a qual a sua igreja está inserida. Se Jesus se preocupa com a cultura a qual a igreja está inserida, a igreja está plantada, nós também não devemos ignorar essa parte da nossa vida. Que tipo de cultura, que tipo de alimento nós estamos trazendo para o nosso coração e também para alimentar a igreja. Isso é relevante para Jesus e é relevante para nós. Por que Jesus ele vai abordar primeiramente a questão da cidade? Ou seja, ele não quer tratar, em princípio, da situação da igreja, mas ele quer mostrar que ele conhece, em primeiro lugar, o local onde a igreja de Pérgamo está. E se fosse voltado para nós, se essa carta fosse escrita para nós, Jesus certamente iria dizer: olha, eu conheço o setor universitário onde você está. Eu conheço Goiânia, onde é que você está. Eu conheço os problemas de Goiânia, eu conheço quais são os ídolos de Goiânia. E eu quero dizer para vocês, e ali ele diria o
que ele quisesse dizer para nós. Jesus se preocupa com o contexto que a sua igreja está plantada, porque Jesus vai dizer o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Queridos, essa cidade de Pérgamo era uma cidade muito próspera na Ásia Menor. Com relação à sua religiosidade, Pérgamo, ela respirava idolatria. Era uma cidade próspera, era uma cidade culturalmente muito efervescente, mas em termos de religiosidade, era uma cidade extremamente idólatra. E eu vou dar algumas questões que fizeram com que Jesus mostrasse essa perspectiva da cidade. Por que Jesus tem essa perspectiva dessa cidade de Pérgamo? Pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, ali naquela cidade, irmãos, haviam moedas cunhadas com as imagens dos deuses que ali eles eram cultuados. Então, qualquer pessoa, qualquer morador de Pérgamo, ao manusear o dinheiro que ali circulava, ele poderia ver a imagem de um deus específico. Não era apenas um deus, mas era um de vários deuses específicos ali com a imagem na moeda. Outra questão que faz com que Jesus mostre que o trono de Satanás está naquela cidade é que ali havia um altar gigantesco em homenagem a Zeus. Fazendo uma conexão aqui com Daniel, os irmãos vão se lembrar de que havia um personagem chamado Antíoco Epifânio, que ele profanou o templo de Jerusalém, e quando ele fez isso, ele sacrificou um porco ali naquele templo e aspergiu o sangue daquele porco nas paredes do templo de Salomão. E além disso, ele consagrou aquele templo que era do Senhor, ele consagrou aquele templo em homenagem a Zeus. É o mesmo Deus que Antíoco adorava, é o mesmo Deus dessa igreja ou dessa cidade de Pérgamo. Os mesmos deuses estão acompanhando o povo de Deus, os mesmos deuses estão perturbando o povo de Deus na sua trajetória, na sua caminhada até a Nova Jerusalém. E conosco, irmãos, não é diferente. Os deuses podem até mudar de nomes, podem até mudar de figura, de roupagem, mas os deuses são os mesmos, as propostas são as mesmas. Em terceiro lugar, ali havia o Deus, e esse Deus era extremamente cultuado, assim como Zeus, o Deus da cura, chamado Esculápio ou Asclépio. Esse era adorado em uma forma de serpente. Inclusive, irmãos, esse Deus é aquele que estampa o símbolo da medicina hoje. Aquela serpente que você vê no símbolo da medicina é esse Deus Esculápio. E era esse Deus adorado lá na cidade de Pérgamo. Ali também, irmãos, foi um dos primeiros locais, e talvez esse seja o motivo principal, porque Jesus chama aquela cidade de onde Satanás habita e onde ali está o trono de Satanás. Ali naquela cidade, irmãos, foi um dos primeiros locais na Ásia, de todo o Império Romano, a erguer um templo em homenagem e adoração ao imperador. Então, além de todos esses deuses que eles tinham nas moedas, nas adorações públicas, o grande templo a Zeus, eles tinham um templo específico para adoração ao imperador. Políticos sendo adorados, parece um pouco familiar para nós. E em último lugar, ali havia uma religião estatal. Ou seja, o Estado, ele tinha uma religião oficial, tendo o imperador como o seu grande líder de todo aquele panteão de deuses. Então, irmãos, perceba que a cidade pode até ser próspera, a cidade pode até ter uma cultura muito efervescente, mas se a religiosidade daquela cidade ela não estiver alicerçada no Deus vivo, aquela cidade está apodrecida. Não adianta nada ter prosperidade, não adianta nada ter cultura, não adianta nada ter um fator econômico favorável,
se nos porões daquela cidade o que se cultuam são falsos deuses e são os imperadores. O trono de Satanás estava ali, irmãos, devido a essa idolatria desenfreada. Toda essa idolatria conduz o ser humano para longe do Deus verdadeiro. Você pode até pensar, essa carta talvez não seria de muita relevância para nós hoje, porque a gente não adora de fato, a gente não se prostra, e isso não é exigido para nós, a gente não se prostra diante dos políticos, dos governantes que nós temos. Mas como eu falei, os ídolos, eles nunca morrem. Os ídolos, eles nunca deixam de existir, eles nunca deixam de sondar o nosso coração. E quando eles percebem que existe uma brecha, quando o nosso coração está dando brechas, esses ídolos se instalam. E a gente vai perceber qual era o ídolo que entrou nessa igreja de Pérgamo e que talvez possa ter também uma certa semelhança com aquilo que nós vivemos. Apesar dessa igreja, irmãos, estar nessa cidade muito complicada, a igreja foi elogiada por Jesus pelas seguintes questões. Apesar de tudo, apesar daquela igreja estar nesse local chamado moradia de Satanás, onde Satanás está habitando, onde o trono de Satanás está, aquela igreja foi elogiada. Por que ela foi elogiada? Em primeiro lugar, no versículo 13, aquela igreja ficou conhecida diante de Deus por conservar o nome de Jesus, bem como a fé. Esse é o primeiro elogio que aquela igreja tem. Eles conservavam, apesar de todo aquele caos religioso em torno daquela igreja, aquela igreja conseguiu conservar o nome de Jesus e a fé. E o segundo elogio que Jesus faz para aquela igreja é que, mesmo que eles tenham passado por um trauma interno, eles ainda estavam perseverando. E o trauma que eles passaram foi a perda de um dos seus membros. Um dos irmãos ali da igreja de Pérgamo foi martirizado. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante por quê. Nós vamos analisar o que Jesus quis dizer com esses elogios. Primeiro, conservar o nome de Jesus, que foi o primeiro elogio que ele próprio fez, que eles conservavam o seu nome. Isso quer dizer que eles eram firmes em suas convicções, apesar das oportunidades e propostas que todo aquele contexto idólatra podia oferecer. Irmãos, percebam que um ídolo, ele não chega com uma roupagem horrorosa. Quando o ídolo ele chega seja para o crente, seja para o não crente, ele sempre chega com uma roupagem bonita. O que Satanás, inclusive, prometeu para Jesus lá no deserto, quando ele estava tentando o próprio Jesus ali? Que audácia, né? Satanás tentando o próprio Senhor Jesus, prometendo para ele o que ele não podia cumprir. E essa é uma característica do ídolo, ele sempre promete algo que ele não pode cumprir. Satanás estava ali no deserto com Jesus, dizendo: olha, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todas essas coisas aqui, todos esses reinos. Se você é mesmo filho de Deus, olha, se lance daqui, porque está escrito que os seus anjos você dará ordem e eles vêm ao teu auxílio. Então Satanás estava tentando com Jesus o que ele tenta conosco todos os dias. O problema é que com Cristo não colou. Com a gente, de vez em quando cola, né? Então, irmãos, os ídolos, eles vêm com essa roupagem bonita. Eu te dou tudo isso. E naquela cidade não era diferente. Se você participasse, se você aderisse àquelas oportunidades propostas nesse contexto idólatra, do culto ao imperador, assimilar aquela cultura dominante, redundaria para você alguns privilégios sociais. Ou seja, confessar que César era Senhor poderia trazer estabilidade, poderia trazer para você tranquilidade. Ninguém ia invadir seu comércio, ninguém ia fechar o seu comércio, ninguém ia demitir você pela fé em Cristo Jesus, pelo simples fato de você dizer: César é Senhor. Só que aquela igreja, ao invés de dizer César é Senhor, ela disse Jesus é o Senhor. Eles sustentaram, eles conservaram o nome de Jesus, mesmo diante de toda aquela oposição e sedução
que estavam sendo oferecidos ali. E mais uma vez, há uma conexão muito forte com aquilo que Daniel e seus amigos viveram. Vocês estão lembrados disso? Daniel e seus amigos passaram por vários momentos em que foram oferecidos benefícios para eles. Quando os benefícios não surtiram efeito para convencê-los a se dobrarem diante de Nabucodonosor, ali foi ameaçada a própria vida deles. E eles disseram: não tem importância. Se Deus quiser vir nos salvar, Ele vai vir nos salvar. Mas se Ele não quiser também, saiba você, Nabucodonosor, que nós não vamos adorar os seus deuses. Então, irmãos, perceba que durante toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, Satanás ele tenta introduzir na mente dos servos de Deus que o que ele tem é melhor. Satanás, essa sempre foi a estratégia de Satanás para convencer, muitas vezes, o povo de Deus de que seguir o que ele está dizendo é melhor do que seguir o que Deus está dizendo. A vez que ele fez isso e que trouxe consequências trágicas para toda a humanidade, ele conseguiu ter êxito, que foi com Adão e Eva. Satanás ele seduziu Adão e Eva dizendo: olha, tem um conhecimento aqui que Deus está sonegando de você. Se você comer desse fruto aqui, saiba que os seus olhos vão se abrir e você vai ser, assim como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então Satanás ele sempre está trazendo uma notícia nova, uma promessa diferente. Olha, Deus não está te dando tudo, presta atenção no que Deus está fazendo ou no que Deus está deixando de fazer. Deus está sonegando o teu prazer nessa área. O que você acha de você dar uma transigida? O que você acha de você dar um passo à frente para você provar um pouquinho do que Deus está sonegando de você? É sempre assim, irmãos. Então, segundo um teólogo chamado William Hendrickson, conservar o nome de Jesus naquele contexto ali, inclusive no nosso contexto, inclui mais do que ser um cristão nominal, mas viver em harmonia com as Escrituras e com o caminhar nos passos de Jesus. O que é um cristão nominal? O cristão nominal, ele é aquele que diz, quando é perguntado: qual é a sua fé? Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Tá, mas isso redunda em quê? Qual é a sua prática? Qual é a sua vivência? Você tem uma vida de discipulado diária, você lê, você estuda a Bíblia, você tem um momento de oração com Deus, você tem prazer em estar na presença? Não é bem assim não. O cristão nominal é aquele que se declara cristão, mas ele não tem o menor compromisso com Cristo. Então, para esse teólogo chamado William Hendrickson, conservar o nome de Jesus é muito mais do que ser esse cristão nominal. Creio em Jesus? Creio. Mas quando você vai para a teologia dessa pessoa, é rasinho assim. Não avança no conhecimento, não avança no relacionamento com Deus e fica no rasinho ali. Esse é um cristão nominal. Como o próprio Jesus, ele afirmou, andar nos passos de Jesus, recapitulando o que o Hendrickson falou, viver em harmonia com as Escrituras e no caminhar nos passos de Jesus. Como o próprio Jesus vai dizer lá em João capítulo 6, verso 38. Jesus vai dizer: porque eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. Então, queridos, muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que deixar de fazer a sua vontade. O problema é esse. Para aquele que é consumidor de religião, aquele religioso, aquele cristão nominal, ele nunca vai abrir mão dos seus planos, ele nunca vai querer carregar uma cruz para se tornar discípulo de Jesus. Então esses assim, Jesus não tem nenhum tipo de compromisso com eles. Eles podem até ter um compromisso com a igreja estrutural, ou seja, com a instituição igreja visível aqui. Vai participar do departamento infantil, pode cantar no louvor, pode até assumir um cargo de liderança, mas se ele não tem um compromisso diário de ser um discípulo de Jesus, ele é um cristão nominal. E Jesus está dizendo: olha, seguir os meus passos é muitas vezes abrir mão de si mesmo. Mas conservar o nome de Jesus, irmãos, naquele contexto, e a fé, trouxe para aquela igreja uma séria consequência. Primeiro, um dos seus membros foi
martirizados. Não pense você que se você quiser ser fiel o tempo todo a Jesus, como tem que ser, saiba que você vai enfrentar oposição. Sempre vai enfrentar oposição. Porque a tua fé, se for vivida de maneira pura e de fato entregue a Jesus e de fato querendo vivê-la integralmente, onde quer que você esteja, isso vai incomodar alguém. Seja o seu chefe, seja a sua família, seja o seu professor na faculdade, isso vai incomodar alguém. E isso vai gerar um mal-estar. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês não negaram a minha fé, vocês não negaram o meu nome, vocês estão firmes aí, e eu sei que isso trouxe consequências para vocês. E aí Jesus vai dizer, olha, o meu servo, a fiel testemunha, esse Antipas, versículo 13 ainda, o lugar que você habita, que é o trono de Satanás, está aí, você conservou o meu nome mesmo com essas dificuldades, mas eu sei que nos dias de Antipas, e olha como é que Jesus descreve esse homem, a minha testemunha, meu fiel. Jesus, ele descreve esse homem com qualidades que o próprio Jesus vai descrever de si mesmo no capítulo 1. Porque Jesus vai dizer que ele é a fiel testemunha, ou seja, ele é o mártir, testemunha que é mártir, ou seja, aquele que morre em nome de uma causa. Então ele vai dizer que Antipas é esse exemplo, ou seja, vocês foram até as últimas consequências, mas isso trouxe problemas para a vida de vocês, e o Antipas foi morto. E que talvez os amigos, os familiares de Antipas, se lembravam, é verdade. Antipas realmente, ele não negou a fé naquela situação. Quando ele foi exigido a se curvar diante de César, ele não se curvou. E talvez quando Antipas tivesse morrido, as pessoas se entreolhassem e falavam assim, realmente é complicado ser cristão. E aí vem Jesus e diz, não, vocês estão certos. Vocês podem até perder até mesmo a vida, e vocês estão perdendo a vida por mim, mas isso vai redundar para vocês muitos privilégios comigo no meu reino do porvir. Então esse Antipas, nós não sabemos a forma com que esse homem foi morto, mas existe um relato, não é bíblico, mas é histórico, indicando que esse homem foi morto de uma forma muito brutal. Diz que ele foi morto colocado dentro de uma estátua de um touro de bronze, uma estátua obviamente oca, E ali dentro daquela estátua de bronze ele foi colocado, amarrado, e embaixo dessa estátua de bronze foi colocado fogo. E ali ele foi morto aos poucos. O touro foi se encandecendo, foi esquentando, e o ápice da celebração da morte desse Antipas foi quando a fumaça começou a sair pelas narinas do touro. Ali eles entenderam que o Deus, aquele Deus, aceitou o sacrifício daquele homem. Então perceba, irmãos, que às vezes o mundo ele de fato vai ser cruel com aqueles que querem seguir a Jesus de forma integral. A pergunta que nós sempre estamos fazendo é, você está disposto a ir até o fim? Você está disposto a perder famílias, bens, prazer, como nós acabamos de cantar, Será mesmo? Seguindo então, irmãos, naquela cidade, muitos ídolos eram representados em forma de animais. Muitos ídolos. Nas moedas, eram animais ali representados muitas vezes. E existe um teólogo inclusive católico, mas muito bom, que chama Chesterton. O Chesterton ele vai dizer que onde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Contextualizando conosco hoje, na nossa sociedade, onde se discute a vida e a existência do mico-leão dourado, não sei da onde, se discute a vida de bactérias em Marte, se celebra a vida lá em Marte de bactérias, mas aqui nós estamos, ou estão, batendo palma para a morte de bebês ainda no ventre de suas mães.
Onde quer que animais são adorados, pessoas são sacrificadas. Aquela cidade, irmãos, além de estar o trono de Satanás, como no versículo 13, verso A, vai nos mostrar, agora é dito sobre ela que ela é a própria habitação desse Satanás. Porque no versículo 13 ainda, vai nos dizer, na verdade, isso, versículo 13 vai nos dizer: ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus está deixando a situação mais dramática ainda. Ele está nos dizendo que naquela cidade não é apenas um local onde Satanás vai de vez em quando e se assenta no trono. A situação daquela cidade era tão terrível, o governo daquela cidade era tão terrível, era tão idólatra, exigia a idolatria dos seus cidadãos, que Jesus está dizendo: olha, é o próprio diabo que mora aí nessa cidade. Se não fosse Jesus dizendo isso aqui, a gente não acreditaria num negócio desse. Por que Jesus está dizendo que aquela cidade é onde Satanás está habitando? Por conta de tudo isso: idolatria, perseguição à igreja, cristãos morrendo, o Estado perseguindo os cristãos. Não está muito diferente de hoje em dia de alguns lugares, irmãos. Não está muito diferente. Em outras palavras, irmãos, aquela igreja estava plantada num local extremamente hostil, no domicílio de Satanás. É como se aquela igreja tivesse sido plantada no quintal de Satanás. E aí a gente acha que uma igreja plantada num lugar desse vai ter paz um dia. Não vai ter paz. Mas por mais que ela não tenha paz, por mais que os inimigos estejam à porta o tempo todo, tentando fechar, tentando matar, Jesus está dizendo: olha, eu estou com vocês. Isso é o que importa. Resistam aí. Havia oposição da população pagã, havia a oposição dos oficiais romanos exigindo adoração ao imperador, havia a idolatria desenfreada naquela cidade. E qual era a fonte de tudo isso? Quem estava por trás de tudo isso? Dessa cultura, desse tipo de governo perseguidor, por trás dessa população pagã que estava indo contra a igreja? Quem que estava por trás disso? O próprio Satanás. E aí, quando você percebe que existem países hoje fazendo exatamente isso aqui, não pense você que é só ação política, como nós já temos demonstrado aqui desde Daniel. E aqui falando claramente para os irmãos: a perseguição aos cristãos na Nicarágua, a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte, a perseguição aos cristãos na China, em qualquer outro país, tudo isso, quem está por trás disso é o próprio Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. E a partir do verso 14, irmãos, Cristo ele avança em sua tratativa com a igreja de Pérgamo, passando dos elogios para as reprovações e convocação ao arrependimento. Aqui agora a figura muda. Agora que o tom de Jesus ele muda. Versos 14 e 15, nós temos seríssimos problemas internos corroendo silenciosamente aquela igreja. Doutrina. O problema daquela igreja, irmãos, em primeira instância, era doutrina. Vocês estão lembrados, irmãos, que a igreja de Éfeso, ela tinha um sério problema, que era a falta de amor. Sabe aquele primeiro amor? É isso que Jesus está dizendo para eles. Mas aquela igreja ela era forte em outros níveis. E um dos níveis que Éfeso era forte era na doutrina. Os irmãos até vão se lembrar que eu falei, aquela igreja era uma igreja que gostava de estudar a doutrina. Sabe aquele estudo bíblico da quarta-feira de noite, que a gente tinha antigamente nas outras igrejas, na nossa igreja? Aquele estudo de doutrina, que quase ninguém vem. Talvez naquela igreja de Éfeso seria um dos cultos mais frequentados. A igreja gostava de doutrina. Só que quando a gente olha para Pérgamo,
O cenário é outro. Aquela igreja não gosta muito de doutrina. Aquela igreja acha chato. Aquela igreja talvez achava que o domingo estava legal. Só tá bom. Aquela igreja talvez pensasse que não precisa a gente ter tanto esmero assim com estudar a Bíblia. Não precisa a gente ter tanta necessidade assim de ler um livro de teologia. Não tem necessidade disso. Talvez aquela igreja pensasse, né? É claro que eu estou conjecturando aqui, e nada mais do que isso. Mas talvez aquela igreja usasse aquele mesmo versículo de forma descontextualizada. A letra mata, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Precisa estudar. E a gente vai ver que, a partir dessa mentalidade, aquela igreja abriu as portas para que uma tendência extremamente perigosa entrasse nela. Era a doutrina de Balaão, que se casava muito bem com a doutrina dos nicolaítas. Apesar de fiéis, apesar deles guardarem o nome de Jesus, apesar de terem visto um irmão morrer, martirizado, aquela comunidade estava correndo um sério risco. E de que doutrina é essa que Jesus está falando? De doutrina de Balaão. Esse homem, irmãos, é um personagem lá do Antigo Testamento. Embora o versículo vai explicar que a doutrina de Balaão ensinava para Balaque armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ok, o texto está explicando. Mas só para os irmãos entenderem o quadro geral, por que Jesus traz essa figura lá do Antigo Testamento para explicar um contexto que a igreja está vivendo. Esse homem, como eu disse, ele é um personagem do Antigo Testamento, e ele está lá em Números capítulo 22 a 24. Depois você pode conferir essa história aí na sua Bíblia. Ele foi contratado, irmãos, por um rei de um povo chamado Moabita, e esse rei chamava Balaque. Esse rei Balaque, quando Israel estava saindo do Egito e estava quase para entrar lá em Canaã, eles precisavam passar por Moabe. Só que o rei Balaque não permitiu que isso acontecesse, e além disso, contratou esse falso profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Só que ao invés de amaldiçoar, Balaão abençoou o povo. Mas logo adiante, Números capítulo 25, os israelitas, eles caem na imoralidade sexual, na prostituição com as mulheres pagãs ali de Moabe, né? E lá no capítulo 31, Moisés vai explicar por que isso aconteceu. No capítulo 31, Moisés vai dizer: olha, o povo só se desviou, o povo só começou a se prostituir, a adorar Baal, a comer coisas sacrificadas aos ídolos, porque Balaão ensinou Balaque, que era o rei de Moabe, a oferecer as suas mulheres para os israelitas. E quando Balaque oferece suas mulheres para os israelitas tomam posse delas. E ele começa toda aquela prostituição que acaba na morte centenas de israelitas. Então perceba, irmãos, que o que Jesus está enfatizando nesse momento é que aquela igreja estava com o comportamento exato de Israel. Somos povo de Deus, somos eleitos, somos escolhidos, mas porta afora da igreja, prostituição, perversão sexual. Porta fora da igreja, assentados nas mesas, comendo refeições oferecidas para os ídolos. Domingo seguinte, todo mundo bonitinho na igreja, tomando a ceia do Senhor, levantando as mãozinhas, cantando. A doutrina dos nicolaítas era exatamente isso também. Então, o que Jesus faz? Ele pega esse contexto de Balaão, lá do Antigo Testamento, para mostrar, olha a gravidade disso que vocês estão fazendo. Se assemelha com o que Israel fez. E ele pega aquele contexto de Êxodo e traz para o Novo Testamento, para aquela igreja, e diz: esse grupo que está aí com vocês, os nicolaítas, é exatamente o mesmo grupo, seguindo as mesmas instruções de Balaão. E vocês estão deixando que isso aconteça. Jesus está chamando a liderança daquela igreja, olha, ele está falando: por que vocês não disciplinam esse povo?
Por que vocês estão vendo os membros dessa igreja se prostituindo? Por que vocês estão vendo os membros da igreja de vocês comendo coisas sacrificadas aos ídolos, frequentando essas festas imorais, com esses relacionamentos idólatras? Por que, liderança? Por que vocês não disciplinam? Esses nicolaítas, irmãos, a gente não sabe muito sobre eles, mas pelo que Cristo compara eles com Balaão, com a teologia de Balaão, eles pregavam que não tinha problema nenhum a prática da prostituição, da adoração ao imperador, porque isso, segundo eles, era dever de todo cidadão. Olha só, o que os nicolaítas estavam fazendo? Olha, vocês têm que cumprir os seus deveres como cidadãos romanos. Vocês têm que participar dos eventos culturais. Vocês têm que participar da adoração ao imperador. Vocês têm que fazer essas coisas. Vocês não podem ser desobedientes assim. Só que eles esqueceram que a nossa cidadania no céu, a nossa cidadania no reino de Deus, ela se sobrepõe à nossa cidadania da terra. Sempre que um governante exigir de você, da igreja, aquilo que é contrário à Escritura, você tem por dever usar aquilo que a Escritura manda em relação à desobediência civil. Mas não é para sair tacando fogo aí nas coisas não, irmãos. Não é para protestar, destruir, não, é só para você dizer, isso a gente não faz. O problema é que, como eu já disse, participar desses eventos trazia para aquela igreja, para aqueles membros, um status no meio da sociedade. E não é exatamente isso que é proposto para nós muitas vezes. Não, faz só isso aqui, ó. Participa só com a gente, só um pouquinho. Participa do nosso Halloween aqui. As escolas hoje estão se preparando para isso amanhã, né? Participa do nosso Halloween. Participa aqui da nossa festa junina. Participa aqui de outras comemorações que nós sabemos que é completamente contrária à Escritura. E o crente está embarcando nisso. Não tem nada demais, isso é cultural. Exatamente isso que os nicolaítas estavam dizendo, e se você faz isso hoje, é exatamente o que você está fazendo em relação a essa teologia. O que o texto quer nos dizer exatamente é isso, irmãos. Faltava para aquela igreja disciplina. Faltou para aquela igreja a liderança olhar para a sua membresia e dizer, chamá-los, chamar eles em disciplina. Igreja que não disciplina, inclusive essa é uma das marcas da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, segundo os reformadores, a reforma protestante que nós vamos comemorar amanhã, a igreja verdadeira tem 3 marcas. Primeira marca, pregação fiel do evangelho. Segunda marca, aplicação fiel da disciplina. Terceira marca, ministração correta dos sacramentos. Tem pregação fiel? Ótimo. Tem ministração dos sacramentos de maneira fiel? Ótimo. Tem disciplina? Não. Opa, peraí. O que está acontecendo? Essa igreja não pode se considerar uma igreja completamente fiel ao Senhor. Sobre disciplina, irmãos, que é um tema tão controverso e a gente não gosta muito disso, né? Sobre esse tema da disciplina, o pastor Russell Shedd, ele vai dizer o seguinte: não disciplinar os que estão no erro significa correr o risco de cair na posição de confundir o mundo com a igreja e vice-versa. É como se, na ausência de disciplina, o mundo olhasse para cá e não visse diferença nenhuma do que eles estão vivendo lá. E é como se nós olhássemos daqui para lá e não víssemos diferença do que nós fazemos aqui com eles lá. Então, se a prostituição está no centro da igreja, se comer comidas sacrificadas aos ídolos está no centro da igreja, qual é a diferença da igreja para o mundo? Nenhuma. E é isso que Jesus está dizendo: vocês estão completamente unidos ao mundo nesse contexto. Além disso, o pastor Russell Shedd vai afirmar que a disciplina, ela cumpre um papel curativo, tirando do pecador aquilo que o afasta de ser
mais parecido com o seu mestre, que é Jesus. Em outro local da Escritura vai nos dizer que a disciplina, muitas vezes, ela não é recebida com muita alegria. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas quando a gente entende a disciplina, isso faz com que a gente perceba o erro que nós estávamos cometendo e a gente volta para o caminho do Senhor Jesus. Então, se algum dia você for disciplinado, seja aqui, seja em outra igreja, por um motivo justo, e a partir de uma disciplina que de fato respeite alguns princípios, agradeça a Deus por isso. Não saia da igreja achando que ninguém gosta de você. Falta de disciplina e desleixo com a doutrina caracterizavam a igreja de Pérgamo. E no verso 16, é o chamado de Jesus àqueles pecadores daquela igreja. Cristo está dando um aviso do que Ele fará contra aquelas igrejas, contra aqueles crentes que insistem em viver na prostituição, na imoralidade sexual, no culto ao imperador, participando das mesas dos ídolos. Jesus está dizendo, olha, o negócio é sério. A palavra, inclusive, é de uma ameaça grave, porque Jesus vai dizer, arrepende-te, se não. Lembra quando a sua mãe, a minha mãe, quando elas falavam, olha, faz isso, não faça isso. Se não. Esse se não, irmãos, é um agravante. E Jesus está dizendo exatamente, se não eu venho a ti sem demora. Como já exposto, a figura é de uma espada que sai da boca de Jesus, em referência às suas palavras de juízo condenatório que ele trará contra aquela igreja. Mais uma vez é dito, eu enfatizo, uma frase muito interessante do bispo Walter McAllister. Ele vai dizer o seguinte, as pessoas dizem, abre aspas, as pessoas dizem, só Deus pode me julgar. E eu pergunto, e isso não te assusta? Estar na igreja, irmãos, estar na igreja, mas com a doutrina de Balaão, te coloca numa rota de colisão direta com Jesus Cristo. Não pense você que viver a doutrina de Cristo aqui dentro e a doutrina de Balaão lá fora, ninguém está vendo, Jesus está vendo. Então o que Jesus está convocando o seu povo é de fato para o arrependimento, para voltar para os caminhos do Senhor, para receber o prêmio logo a seguir no verso 17. Jesus está recorrendo, irmãos, a um sentido básico, no verso 17, que é o chamado para ouvir e vencer. Jesus está recorrendo a esse sentido básico do ser humano, a audição, especialmente aqueles que já têm o Evangelho, já sabem da verdade, eles precisam ter mais apurado esse sentido de ouvir, que não é simplesmente ouvir, mas é de ouvir, internalizar e fazer. Pois é o Espírito quem está convocando esse povo ao arrependimento, e nós, crentes, já temos esse Espírito Santo no nosso coração. Então, essa convocação, você que tem ouvidos para ouvir, ouça, é para nós. Não é para o mundo, é para nós. Por isso que ouvir sermões, domingo após domingo, te coloca numa situação muito complicada diante de Jesus. Muito complicada. Porque a cada sermão que você ouve, a cada estudo bíblico que você participa, mais verdades são colocadas no seu coração, mais conhecimento é colocado sobre você, mais de você é requerido, porque Jesus vai dizer, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você tem uma longa carreira cristã, ouvindo sermões, estudo bíblico, mas isso não muda a tua vida, saiba que Jesus, Ele está... Você vai ter problema com Jesus. Porque você tem ouvidos e você não ouve. Mas aqueles que ouvem, se arrependem e buscam a santidade, Jesus tem um prêmio reservado para eles. E aqui é maravilhoso isso. A carta ela não termina com esse tom ameaçador, ela termina com a bênção, irmãos. Jesus está reprovando aquela igreja, mas Jesus está dizendo, olha, vocês podem vencer isso aí. Vocês podem tomar o caminho inverso, vamos fazer isso agora, porque eu tenho coisa boa para vocês no futuro. E Jesus, Ele vai dizer que 2 bênçãos estão reservadas para eles. Mas primeiro,
Ou seja, Jesus, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, o que aquela igreja precisava ser e fazer antes de receber esse prêmio? Primeiro lugar, disciplinar os que se perderam na imoralidade e idolatria. Primeira coisa, chama esse povo aí que está na idolatria, chama esse povo que está aí na imoralidade sexual, disciplina esse povo. Essa é a primeira coisa que Jesus está querendo que essa igreja faça. Depois, corrijam as falhas no ensino doutrinário de vocês. Se vocês não têm ensino doutrinário, passem a fazer isso. Se vocês não têm EBD, passem a ter. Se vocês não têm estudo bíblico, passem a ter. Corrijam essa deficiência. Éfeso não tinha deficiência no ensino, Pérgamo tem. Se isso acontecer, somente aqueles que se arrependessem teriam duas bênçãos especiais vindas do Senhor. E quais são essas duas bênçãos? Ao vencedor, ou seja, ao arrependido, dar-lhe-ei do maná escondido. E aqui a pergunta é: que maná é esse? Algumas interpretações com respeito a essa passagem, irmãos, algumas das mais diversas. Porém, aqui se segue, ou seja, aquela que a gente vai apresentar aqui agora, é o que tem uma certa predileção. Em Êxodo capítulo 16, versos 32 a 34, e Hebreus 9, versículo 4, Deus ordena que um pote contendo o maná, ele seja colocado dentro da arca da aliança. O maná, vocês estão lembrados, que é aquele pão que choveu do céu, quando o povo hebreu saiu do Egito. Então Deus ordena: olha, pega esse maná, coloca dentro desse pote e coloca dentro da arca, para que esse maná, esse pote com esse maná, seja para o testemunho das gerações seguintes de como Deus sustentou vocês. E aí existem textos da tradição judaica, não são bíblicos, mas é da tradição do povo judeu, que dizem que quando o templo foi destruído, quando a Babilônia estava entrando lá em Jerusalém e devastando tudo e destruindo o templo, esses textos judaicos, eles dizem que Jeremias, outras fontes dizem que foi um anjo, escondeu essa arca embaixo do Monte Sião. A arca, o maná e outros objetos que estavam dentro da arca, obviamente. E o objetivo de esconder essa arca é para que a arca esperasse a era messiânica, ou seja, a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Então, esse maná escondido, esse maná que está escondido e que ainda vai se revelar, é a promessa que Jesus está fazendo para o seu povo. Olha, sabe aquele maná escondido, que ninguém sabe onde é que está, que é uma dádiva, que é semelhante ao que vocês vão ter lá na mesa comigo, na glória? Esse maná eu vou dar para vocês. Esse maná que o mundo não sabe o que é, mas vocês vão saber. Esse maná escondido está ligado com essa festa do Messias, lá na glória, do final dos tempos, e que está ligado à felicidade. É como se Deus estivesse pegando aquele pote de maná e mostrando: está vendo isso aqui? Como eu sustentei Israel lá no deserto, eu sustentei vocês até agora. É isso que significa essa passagem. Comer do maná escondido é saber o quanto Deus veio nos preservando até chegar aquele momento na mesa de Jesus. E a segunda bênção que Jesus promete para esse povo, diz que aqueles que se arrependerem, mudarem de vida, mudarem de postura, lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa promessa, irmãos, está ligada a uma interpretação de um texto encontrado em Isaías capítulo 62, verso 2. Lá nesse texto diz o seguinte: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Esse texto de Isaías, irmãos, ele deve ser interpretado como uma promessa que Deus faz para Israel, no final dos tempos,
de que Israel agora não seria mais uma nação escrava, mas uma nação que rege, que está no trono, que está governando. E o Israel verdadeiro não são aqueles que nascem lá em Israel hoje, na Palestina, não. Segundo Romanos capítulo 9, versos 6 a 13, quem são os verdadeiros israelitas? São os filhos da promessa, é a igreja, são os eleitos de Deus. Sou eu, é você que já tem um compromisso com Cristo, nós somos o verdadeiro Israel. Então pega aquele texto de Isaías que está dizendo: vocês não vão ser mais escravos, vocês vão reger. Então, esse texto, com essa pedrinha branca, com esse nome escrito, quer dizer, olha, vocês vão ter uma proeminência diante dos povos. Vocês vão se assentar com Cristo para governar. Mas a questão da pedrinha, nós não sabemos por que Cristo associou essa figura de linguagem, dessa pedrinha, com um nome escrito. É certo que era um elemento presente na cultura lá do povo de Pérgamo, eles sabiam o que significava essa pedrinha branca, mas nós não sabemos. Nós não podemos aqui identificar o que Jesus quis dizer, mas o certo, em suma, receber essa pedrinha com nome novo significa ter uma nova identidade como redimido no reino vindouro de Jesus Cristo. E eu quero concluir esse texto aqui. O que nós aprendemos com a carta de Jesus, que Jesus enviou para a igreja de Pérgamo, irmãos? O que nós aprendemos? Primeiro, aprendemos que igrejas e crentes podem ter a aparência de que estão saudáveis espiritualmente, mas estarem doentes. Aquela igreja tinha uma aparência boa, mas não dar a devida atenção ao ensino da sã doutrina deixa a porta aberta para as más doutrinas. E ao exercício da disciplina é uma necessidade vital para a igreja e para o crente. Segundo aprendizado que nós temos com essa carta que Jesus envia para essa igreja, a igreja e os crentes são sal e luz do mundo. Devem estar no mundo, mas não devem se parecer com o mundo. Perceberam a diferença? Sal e luz do mundo, estarem no mundo, mas não se parecerem com o mundo. Esse é o grande desafio. Os nicolaítas, irmãos, estavam convencendo os crentes de Pérgamo a participarem de todos aqueles eventos que nós já falamos. E cuidado com aquilo que pode estar rondando o seu coração como idolatria. Terceira aprendizado que nós temos com esse texto. No final, aos que tiveram a ousadia de serem fiéis a Jesus, ao invés de serem fiéis ao imperador, à cultura, receberão a recompensa das mãos do próprio Jesus Cristo. Ser fiel a Jesus vai redundar para você isso. Você vai receber essa recompensa das próprias mãos de Jesus. E eu quero aplicar esse texto agora. O que nós devemos fazer agora que nós sabemos de tudo isso? Agora é a parte prática. Primeiro, avalie a saúde espiritual. Avalie sua saúde espiritual pelo que você tem com Cristo durante a semana, não pela religiosidade do domingo. Sabe como é que você vai constatar se você é saudável espiritualmente ou não? Pela tua semana. Todo mundo aqui no domingo é espiritual, irmãos. Todo mundo aqui canta, todo mundo aqui ouve o sermão, todo mundo aqui está na comunhão, todo mundo. A pergunta é: o quanto Cristo ocupa da tua agenda lá fora? É aí que você tem que analisar. Se Cristo ocupa 2 horas do seu tempo aqui, às vezes a gente acha que é muita coisa, né? Se Cristo ocupa 2 horas do seu tempo no domingo, mas durante a tua semana Cristo não ocupa nem 1 hora da tua agenda, repensar isso. Talvez você esteja parecendo muito mais com essa igreja de Pérgamo do que você imagina. Segunda aplicação que eu faço a respeito desse texto, sobre o que devemos fazer. Fique atento para os riscos de comprometer a sua cidadania no reino de Deus por causa do reino de Satanás.
Cuidado para que você não comprometa a tua cidadania nos céus, para cumprir uma agenda no reino de Satanás. Cuidado com as participações em eventos culturais que exaltam o que Deus abomina. Aí, como nós falamos, cuidado com os Halloweens aí da sua escola, da tua faculdade. Cuidado com as festas juninas, as festas mais diversas, relacionamentos imorais, namoros que são hoje completamente corrompidos, namoros que estão aí praticando fornicação. Está em rota de colisão com Jesus. Cuidado para você não normalizar pecados sob o argumento de ser apenas uma diversão. Não tem nada a ver, isso aqui é diversão só. Pois eu vejo isso com Deus. A igreja de Pérgamo, irmão, se perdeu justamente porque cedeu a estas coisas e foi duramente repreendida. Cuidado com isso. Terceiro e último lugar, sobre o que você precisa fazer, você e eu precisamos fazer. Seja fiel a Jesus até as últimas consequências, e você receberá a recompensa disso. Seja fiel, custe o que custar. Mesmo que no presente você seja perseguido por sua fidelidade, seja fiel. Mesmo que você seja disciplinado pela igreja, não desanime. É para que você se pareça mais com Jesus no final de tudo. Pois lá no final, irmãos, e aqui eu encerro. Pois lá no final, nós estaremos ceando na mesa com o próprio Senhor Jesus. Com uma identidade nova, com uma mentalidade nova, sem os pecados do passado, recebendo a coroa da vitória, dizendo: olha, você perseverou. Mesmo que você tenha sido martirizado como Antipas foi, você perseverou. Está aqui a tua coroa. Irmãos, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que nós persigamos esse alvo, que é ganhar o reino de Deus, que é ganhar a soberana coroa da vitória, do que nós tentarmos criar raízes aqui nesse mundo que passa. Você vai viver mais quantos anos? Nós não sabemos. Como você vai ser conhecido quando você se for? Será que lá na tua lápide você vai poder pedir para as pessoas escreverem: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé? Será que você vai ter condições de ter isso escrito lá? Eu rogo ao Senhor que sim. Que o Senhor abençoe você a de fato ter essas condições. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela sua palavra, que nos instrui, que nos confronta, mas que nos conforta. Agora, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor que aplique essa palavra, nos desafiando a viver uma vida diferente de hoje em diante, para o nosso bem, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos? Igreja do Senhor Jesus, que você a partir de hoje e para todo sempre até a volta de Jesus, que você receba a graça, o amor e as ternas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje para todo sempre. Amém.